Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Então, conforme combinado, essa é a aula correspondente ao capítulo 4 da unidade 1. Vamos lá. Capítulo 4 da unidade 1, ou seção 1.4, que vai falar sobre a Idade Medieval e o pensamento cristão. Certo? Opa! Vou baixar um pouquinho que depois eu vou usar esse documento. Bom, então assim, esse capítulo, né, essa seção, ela faz referência a um período grande, né, da história do Ocidente, né, principalmente. A gente pode falar a história da humanidade, mas pode falar a história do Ocidente também, né, porque nós estamos no lado oeste do mundo, a gente tende a focar, né, os estudos sempre nesse lado do mundo, do lado de cá, que é o Ocidente. Apesar que há críticas, né, ao conceito, noção de Ocidente, mas estamos lidando aqui, trabalhando com as concepções mais tradicionais, aí, né? Sem deixar de reconhecer que há críticas e questionamentos a essas noções. Então, assim, esse capítulo, essa seção vai dizer respeito a esse período grande da história ocidental, da história da humanidade, que é a chamada Idade Média, que vai aproximadamente do século V ao século XV, né? Perdão. Ou seja, 1000 anos de história, né? Em apenas um capítulo. Tem os seus motivos também, né, de por que ser tão resumido, além de estar bastante longe no tempo, né, tem outros motivos também. Mas, então, vamos lá, né? A Idade Média e Pensamento Cristão, né, o nome do capítulo, ela tem tudo a ver, né, no Ocidente com o cristianismo, né? Porque aproximadamente no século V, né, depois de Cristo, um imperador chamado Constantino, imperador romano, ele tem, segundo conta a lenda, né, ele tem uma visão, ele era pagão, aí ele tem uma visão no céu, com uma cruz. Nessa visão, a cruz aparece escrita em Hoc Signos Vincit, que significa com esse sinal vencerás. E ele tem esse sonho, né? E aí então, quando ele acorda no dia seguinte, ele pede para pintar a cruz, né, em todos os escudos do seu exército, e ele vai para a guerra, para uma batalha, ganha a batalha, e isso ele então entende como se fosse uma mensagem divina, né, de Deus, do Deus cristão, para ele se converter então ao cristianismo. Quando então o imperador Constantino se converte ao cristianismo, ele decide estabelecer o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então, nesse momento, né, o cristianismo passa a deter o poder religioso e político. Então, era uma religião que estava crescendo muito, né, no começo
ali por volta dos primeiros séculos. Aí, como já estava bem grande, né, então Constantino resolve torná-la oficial. E é também nessa época que se realizam os concílios, né, e esses concílios decidem, por exemplo, quais vão ser os dogmas principais do cristianismo. Entre as decisões que são tomadas nesses concílios está a própria formulação, a própria concepção do que a gente conhece como Evangelho, né? O Novo Testamento. Não só o Evangelho, mas o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele foi montado, né, no século V depois de Cristo por ordem do Constantino. Precisava então ter uma base de referência para o que então essa religião oficial do Império iria pregar, iria acreditar. Então é isso. Não é que os evangelhos, que o Novo Testamento foi escrito nessa época. Eram textos que já existiam e assim como existem os evangelhos apócrifos, né? Existem muitos evangelhos apócrifos, não só evangelhos, mas textos, enfim. Mas nesse momento, então, optou-se por escolherem quais seriam os textos oficiais da Igreja. Esses textos oficiais são os que compõem o Novo Testamento nosso até hoje e são chamados os textos canônicos, né? Os textos que fazem parte do cânone da Igreja Católica. Bom, todo momento, né? Quando vocês, quem gosta de estudar história, enfim, ou mesmo através de série, como queira, sempre que uma religião começa a ter um poder político também, né? Então ela, além de ser uma religião, ela também governa. Então existe E como a religião cristã, principalmente, né, trabalha com dogma, trabalha com a ideia de que os seus dogmas são verdades irrefutáveis, né? Então essa igreja que tinha o poder religioso e político não vai admitir ideias contrárias aos seus dogmas, né? O que ela fala é a verdade. Isso é um pouco característica, aliás, isso é característica de qualquer religião, né? A religião, o que ela prega é a verdade, né? E aí, junto com isso, então, não se admitia ideias contrárias aos seus dogmas. Então, tudo que se produzia enquanto pensamento ou enquanto filosofia deveria servir aos seus propósitos, e isso foi durante toda a Idade Média, né? Não se admitia um pensamento que fosse contra o pensamento da igreja, uma opinião, enfim, nada poderia ser ao contrário do que a igreja pregava. Aí, não sei se vocês lembram, né, no ensino médio, na história, quando vocês estudaram história, tinha na época da Idade Média as chamadas heresias, né, que eram super perseguidas, que eram ideias assim, né, religiões, seitas que eram contrárias, né, pensavam de uma forma diferente da Igreja Católica, foram duramente reprimidas e perseguidas. Então, assim, estou contando isso tudo para dizer que, então, durante esse período de quase 1000 anos, você não poderia ir contra o pensamento oficial, que era o pensamento da Igreja Católica. Então, tudo que se produzia serviria para confirmar, enfim, comprovar, aprovar o que a Igreja já dizia. Esse período de 1000 anos da Idade Média, então, é um período teocêntrico, um período de teocentrismo, que significa Deus no centro. Então, que Deus? O Deus da Igreja Católica. Como a gente viu, né, existiram e existem várias culturas com várias religiões, com vários deuses, algumas são monoteístas, outras são politeístas, né, que tem vários deuses. Então eu gosto sempre de falar assim, quando fala de Deus, qual Deus, né, porque tem tantos deuses. No caso aqui é o Deus cristão, né, Deus da Bíblia.
Muito bem. Então, isso é o panorama geral do que foi a Idade Média. Um outro ponto, né, que também é conhecida como Idade das Trevas. Por quê? Justamente por conta disso. Que foi um período, se a gente pensar, né, o período dos filósofos gregos, o quanto se desenvolveu, né, de conhecimento, um florescimento de ideias, de pensamento, de sistema filosófico. No livro aqui, né, a gente não tem esse conteúdo, mas eu gosto bastante de estudar a história da psicologia e tem outros livros de história da psicologia que colocam também os desenvolvimentos da medicina, né? Muitos médicos antigos já tinham algum nível de psicoterapia, claro que rudimentar, né? Mas já se pensava, então, a psicoterapia e mesmo a medicina, de modo geral, né? Então, assim, foi um período anterior à Idade Média de um grande florescimento de muitas ideias. E aí vem a Idade Média com o seu pensamento único, né, teocêntrico, cristão. E então, quando só é possível um tipo de pensamento, não é possível a diversidade, né? Fica complicado, fica um desenvolvimento barrado, né? Não avança. Então, durante 1000 anos aí, ficou, quando a gente pensa em ciência, mesmo em filosofia, o avanço foi bem lento, né? Só quando termina a Idade Média é que se começa a avançar novamente. Então por isso que é a Era das Trevas, né, que fala, Idade Média é a Era das Trevas, porque era um período que não se podia pensar, né, diferente. Tinha que pensar igual os dogmas, não só pregados, como instituídos da Igreja Católica. Bom, então, apesar de ser devagar, quase nulo, né, o desenvolvimento do pensamento na Idade Média, ele existiu, né? E está, claro, subordinado à Igreja Católica, como vocês verão, né? Os dois autores principais que vão ser citados nesse capítulo são santos, né? O Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, para quem leu o capítulo já sabe. Mas então houve algum desenvolvimento, ainda que subordinado à Igreja Católica. Bom, o autor aí, o André Torres, cita então duas principais tendências em duas principais escolas da Idade Média, uma no começo e outra no fim da Idade Média. Então, no começo, ele cita a patrística, que era uma corrente de pensamento que visava conciliar, então, aqueles conhecimentos os pagãos, que eram os filósofos gregos, com os conhecimentos cristãos, com os conhecimentos baseados na Bíblia. E é isso, né? Então adaptava-se a filosofia grega, especialmente do Platão, para os dogmas cristãos. O principal representante da patrística foi o Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430 d.C., e ele foi convertido ao cristianismo por volta dos 30 anos de idade. Ou seja, ele passou uma boa parte da vida dele como pagão, então ele conhecia muito bem, né, o pensamento pagão, e aí por volta dos 30 anos de idade ele se converte ao cristianismo. E ele era professor, né, de filosofia antes de se converter ao cristianismo, então ele conhecia bem as filosofias ditas chamadas pagãs. Outros representantes da patrística eram Santo Ambrósio e São Jerônimo. Esses santos que a gente vai falar aqui, né, o Santo Ambrósio, São Jerônimo, o Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino,
quem é católico deve saber, enfim, que até hoje, né, na religião católica, eles são conhecidos como os doutores da igreja, porque muito do desenvolvimento do conhecimento deles até hoje é base, né, para os dogmas da igreja católica. Então eles têm essa importância histórica aí na história da igreja católica. Bom, então, novamente, né, eles adaptavam a filosofia grega para o cristianismo, principalmente, né, o Platão, né? E aí nesse caso, então, a patrística ela é um neoplatonismo, né? Ele pega as ideias do Platão e dá uma adaptada. Então, se você pensar, faz todo sentido, né? Eu acho que eu não comentei tanto assim nesse sentido na outra aula, quando estava falando do pensamento do Platão, mas ele parece meio que uma religião, né? Essa ideia de que a alma é imortal, que vem de um outro plano, e aí vem para esse plano, e nesse plano a gente se desenvolve, se purifica para voltar para outro plano melhor, mais evoluído, enfim. Existe um plano perfeito, que é o mundo das ideias, e aqui é um mundo deformado. Muito parecido com muitas ideias do cristianismo, né? De que existe então um paraíso, o jardim do Éden, que é perfeito, que é lá onde que Deus mora, que quando Deus e os anjos, né? Quando Adão e Eva moravam lá era tudo perfeito, e aí uma vez que eles são expulsos para esse mundo que a gente mora, é o mundo do pecado, é o mundo da degradação, da depravação. Dá para corresponder, né? Dá para aproximar essas ideias, então, as ideias do Platão, que dizia que o mundo sensível é um mundo que se deteriora, né? É um mundo inferior, de certa forma, e o mundo suprassensível, o mundo das ideias, é o mundo superior. Então, qualquer semelhança com o paraíso e o mundo dos homens, ou o mundão, né, que eu ouço falar às vezes pessoas de certas igrejas falar, é o mundão, coisa do mundão, né? Então qualquer semelhança entre as ideias que se tem até hoje, né, de paraíso e de mundão, não é mera coincidência. Essas ideias surgiram lá com Platão e acabaram sendo adaptadas para o pensamento cristão, principalmente pelos filósofos aí, os doutores da igreja da patrística. Bom, os desenvolvimentos então, né, algumas ideias aí do Santo Tomás, algumas ideias do Santo Agostinho que o André Torres traz para a gente. A ideia do bem, do mal, de Deus, o livre-arbítrio e a conversão. Então, pro Santo Agostinho, né? E aí, né, uma coisa que eu não... Aliás, acho que eu falei. Não, acho que eu não falei. Mas então, assim, eles juntavam... Agora eu já não lembro se eu falei ou não falei, mas eu vou falar. Se eu falei, falo de novo, não tem problema. Fixa mais, melhor. Então, eles bebiam da fonte do pensamento grego, né? Para fundamentar o pensamento cristão. E também para debater com os pagãos, né? O Santo Agostinho foi bem isso, né? Ele conhecia bem a filosofia, as filosofias ditas pagãs, se converteu ao cristianismo, e aí depois então trabalhou em prol do cristianismo para convencer os pagãos, né, a adotarem então a nova religião. Então, nesse sentido, é muito importante o debate. Aí depois eu vou mostrar outra questão também relacionada com o debate com o Santo Tomás de Aquino, né? Que o debate ele é muito importante, o debate das ideias, né? Para convencer e converter
os pagãos para o cristianismo, né? Mostrando que o pensamento cristão é superior, enfim. Ou é o melhor, o mais certo, o mais correto, o mais santo, enfim. Então é isso. Dos objetivos da patrística era, sim, converter os pagãos ao cristianismo. Né? E para isso eles usavam os próprios conhecimentos pagãos para isso. Bom, as ideias. Eu lembrei disso por conta dessa linha aqui, né? Dos desenvolvimentos aí que o Santo Agostinho faz sobre Deus, o bem, o mal, o livre-arbítrio e a conversão. Então, assim, quando ele, segundo aí o texto do André Torres, né? Quando questionava-se, mas se Deus é bom, né? Vocês dizem que Deus é bom, é o bem supremo. Por que existe o mal no mundo, né? Então, já que se Deus é bom e Deus é perfeito e o bem é perfeito, como que Deus pode ter criado algo tão ruim, imperfeito, maléfico, perverso como o mal, né? Se Deus é perfeito, como que ele cria algo mal e imperfeito, né? O argumento do Santo Agostinho é que Deus não criou o mal, que nós seres humanos, só entramos em contato com o mal na medida que a gente se afasta de Deus, porque Deus é o bem supremo. Então, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais próximos do bem nós estamos. E uma vez que nós nos afastamos de Deus e do bem, a gente vai caminhando para o lado do mal, né? Isso é possível, né, graças ao livre-arbítrio, que seria também, então, aí uma característica que Deus legou ao ser humano. O ser humano seria dotado de livre-arbítrio. Pode escolher entre o bem e o mal, escolher as ações que vai praticar. E através da conversão, então, trazendo o ser humano que usou do seu livre-arbítrio para ir para o bem, para o mal, ao seu bel prazer, ou ao seu livre-arbítrio, né? A conversão serviria então para trazê-lo novamente para Deus e novamente para o bem. Essa ideia de bem e mal, né, ela também tem uma origem pagã numa seita, numa doutrina, né, ou numa heresia que chamava-se maniqueísmo. Então até hoje usa-se essa palavra, né, maniqueísmo. O maniqueísmo considera que o bem e o mal são opostos, mas mais do que opostos, eles são dois polos. São polos opostos que eles não se encontram. Então existe o bem e existe o mal e eles estão em eterno conflito. Isso é o maniqueísmo. Considera que o bem e o mal são dois polos opostos e estão em eterno conflito. Tem aqueles que são do lado do bem, tem aqueles que são do lado do mal, e esses dois polos estão sempre brigando pelo domínio do universo. Qualquer semelhança com quadrinhos não é mera coincidência, né? Ou filmes de Hollywood, histórias de super-herói, etc. Porque essas histórias são maniqueístas, né? Os heróis eles são 100% do bem, né? 100% bonzinhos, e os vilões são extremamente malvados. Isso é um exemplo do maniqueísmo, né?
como acredito que o Santo Agostinho vivia num meio que o maniqueísmo era presente, patente, né? E se fazia essa polarização entre bem e mal, então ele tinha que dar uma resposta, né, a isso. Então, para ele, Santo Agostinho, Deus não criou o mal. Quem cria o mal é quem se afasta de Deus. Mas através da conversão, quem se afasta de Deus porque tem o livre-arbítrio para isso, né? Mas através da conversão podemos voltar a Deus e novamente gozar do bem supremo e perfeito. Outra produção aí de conhecimento então do Santo Agostinho, que reflete bem a base platônica dele, né, quando ele se põe a refletir sobre a cidade dos homens e como seria uma cidade de Deus, né? Então a cidade de Deus seria perfeita, né? A ideia do paraíso, né? Imutável, sem nenhum defeito, onde as pessoas vivem eternamente, enfim, e a cidade dos homens com todos os seus problemas. Então isso é um reflexo, então, no Santo Agostinho, do pensamento platônico. Se a gente for ver, até essa linha aqui, ela tem bem a ver com o platonismo também, né? Porque o Platão, ele fala que o mundo das ideias ele é perfeito, né? O mundo sensível é que é imperfeito. E ele só é imperfeito porque a gente só vive num mundo imperfeito, né? Que é o mundo sensível, porque a gente não está no mundo das ideias. Conforme a gente vai se aproximando, se aprimorando, né? Tendo mais contato cada vez mais com esse mundo perfeito, que é o mundo das ideias, a gente vai se aperfeiçoando. Então tá aí um exemplo, tá bem próximo, né, dessa ideia. Deus é perfeito e bom. Quem se afasta dele vai para o mal, né? Mas volta para o bem novamente. Então tudo reflexo aí do pensamento platônico, né? E um outro ponto, aí parece que até segundo o André Torres, né? Esse foi a maior contribuição do Santo Agostinho para a filosofia, que é a noção do tempo. Ele foi um dos primeiros a refletir sobre o tempo, que é difícil definir, enquadrar, categorizar o tempo, né? A gente vive no tempo o tempo todo, mas se a gente parar para pensar sobre o tempo, é algo complexo, né? Então ele faz um dos primeiros que faz essa divisão do tempo objetivo e o tempo subjetivo. Então o que é o tempo objetivo? O tempo objetivo é aquele que a gente consegue medir, né, registrar de certa forma. Na época do Santo Agostinho, acho que ele registrava ou com relógio de sol ou com ampulhetas e clepsidras, né, que são relógios de água. Hoje a gente registra no relógio do celular, do computador, ou no relógio de pulso, ou no relógio de corda. Nossos pais e avós, né, usavam relógio de corda ou de pêndulo, enfim. Esse tempo que a gente registra nesses aparelhos, ou a gente pode pensar no calendário também, né? Registra os dias, as semanas, meses e anos no calendário. Esse tempo que a gente consegue registrar de alguma forma é o tempo objetivo, né? Hoje é dia 25 de março, para mim, para você, se estiver assistindo isso hoje, no mesmo dia que eu gravei, né? Para todo mundo, hoje é dia 25 de março de 2020, certo?
isso é o tempo objetivo. No momento que eu estou gravando isso, são 15 horas e 11 minutos, esse exato momento. Esse exato momento é 15 horas e 11 minutos, seja para mim e para quem for. Né? Se todo mundo tiver com o seu relógio sincronizado, né, no horário de Brasília, vai estar registrando o mesmo horário. Por quê? Porque é objetivo. O horário de aula, né, se a gente tivesse na aula presencial, o horário de aula é 7 horas, 7h10, por aí, objetivo. Então, esse tempo que a gente consegue controlar, que a gente consegue registrar também, né? Controlar, que eu digo, é registrar, né? Que a gente não consegue controlar o tempo no sentido de fazer ele ir para frente, para trás, enfim. Mas pelo menos registrar esse tempo, esse é o tempo objetivo. Passar dos dias, das horas, etc. O verão, o inverno, o começo, o fim do ano, quantos anos, quantos dias, quantas horas, quantos minutos, isso tudo é objetivo. Né? Tanto que quando eu falo sobre ele, eu estou me referindo a unidades de medida de tempo. Né? Unidades de medida de tempo. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, etc. E o tempo subjetivo. Então, ok isso do tempo objetivo, gente? Se não tiver ok, pergunta aí nos comentários, que aí a gente vai respondendo conforme for possível. Enquanto que o tempo subjetivo ele é a vivência que cada um tem do tempo. Então, o André Torres coloca um exemplo no livro, que é o da Mariana, se eu não me engano, o nome da moça, que quando ela está no trabalho fazendo uma coisa que ela não gosta muito de fazer, maçante, parece que o tempo não passa, né? Por mais, parece que ela fez um monte de coisa, quando ela olha no relógio não passou nada de tempo. Entretanto, quando ela está fazendo as coisas que ela gosta, rolando o feed do Facebook ou do Instagram, ou conversando no Zap com as amigas, aí, nossa, aí o tempo passa com uma rapidez que ela precisa até prestar atenção para não perder a hora, né? Então esse exemplo assim que o André Torres coloca no livro, ele é uma ilustração de como a vivência subjetiva do tempo, ela não é a mesma, né? Ela tem um caráter meio que assim imponderável, assim, no sentido que não dá para controlar, não dá para registrar, né? Enquanto que objetivamente a gente consegue registrar minutos, segundos, horas, etc., subjetivamente a vivência do tempo para cada um é única. E de cada tempo, né, de cada momento, essa vivência vai ser diferente. Então esse é a contribuição, né, que o Santo Tomás, o Santo Tomás não, olha o Santo Tomás, que eu tô querendo falar muito do Santo Tomás, eu já tô adiantando. Essa é a contribuição que o Santo Agostinho, então, faz, né, para a história da filosofia, que é as suas reflexões sobre o tempo objetivo e subjetivo. Para a gente pode parecer meio óbvio, não sei se alguém parou para pensar nisso antes ou não. Lembrando sempre que é um exercício de olhar para o óbvio, mas foi historicamente, né, foi ele que fez essa primeira reflexão filosófica, né, sobre o tempo. Tá bom, meus queridos? Vamos para o próximo slide, então.